aqui o meu amigo, o pastor Roberto Cruvinel, e deixar ele com a palavra, e eu tenho certeza que o Senhor há de nos abençoar poderosamente nessa noite. Pastor, seja bem-vindo, o Senhor é de casa, mas é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Pastor, todas as vezes que vem aqui, agora já a segunda vez nessa modalidade só online, tem sido um instrumento de bênção. Pastor, seja bem-vindo. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero saudar-lhes dizendo Heirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico. Privilégio meu poder compartilhar a santa, poderosa, inefável, transformadora palavra de Deus. Mais uma vez eu quero asseverar, ratificar o que o pastor disse, da necessidade de você compartilhar essa live. É bíblico isso? É bíblico. Quando você observa textos da Bíblia Sagrada, em que Jesus chama pessoas comuns para transformar-lhes a vida, para torná-los discípulos, ato contínuo, estas pessoas vão compartilhar aquilo que encontraram. Nós vemos o caso de Natanael sendo encontrado, sendo levado a Jesus, e nós vemos vários textos bíblicos em que a multiplicação da bênção recebida é algo notório, algo verdadeiro. A própria multiplicação dos pães, Jesus abençoa os pães, compartilha com seus discípulos, que compartilha com o povo. Então seja você agora um instrumento de bênção. Eu gostaria que vocês que estão no meu Facebook, nossa equipe já compartilhou nos nossos perfis do Facebook, curta e compartilhe. Aliás, eu quero convidar-lhes a se inscreverem no canal da Igreja Batista Atos 29 e acionem as notificações e deixem um like. Pastor, por que é importante deixar like? Eu sempre peço isso no meu canal, pastor Roberto Cruvinel, eu peço que as pessoas compartilhem e deixem um like. Por quê? Porque existem algoritmos, é isso? Algoritmos que fala, não é isso, jovens? Não é? Geração Y que aqui está, alguns poucos que estão aqui trabalhando. Algoritmos do YouTube, do Facebook, do Instagram, que fazem, que entendem que aquela curtida torna aquele assunto relevante. Então, esse assunto é compartilhado com as pessoas. Que tal ser um missionário digital agora? Que tal você entrar na visão do capítulo 29 de Atos? Pastor, não existe, Atos não tem 29 capítulos, mas também não termina no 28. Então, é óbvio que você pode agora ser um instrumento do Espírito Santo, simplesmente clicando e compartilhando, simplesmente deixando o seu like, deixando o seu comentário, marcando as pessoas nas suas redes sociais. Eu compartilhei o link nas minhas listas de WhatsApp, não é? Você pode fazê-lo também no Telegram, faça isso no Telegram e outros aplicativos de chats sociais. Isso é bênção? É bênção. Bom, quero trazer à Igreja Batista Atos 29 um abraço fraterno, apertado, da nossa igreja em Arujá, do meu pastor Richard, meu pastor Roberto de Lucena, da nossa liderança, também do nosso seminário, da Escola Teológica Pastor Virgílio dos Santos Rodrigues. Bem, eu estou extremamente honrado de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu tenho 50 minutos, não é isto? 45 agora, por conta dessa introdução extensa. Não foi prolixa, foi extensa, só para ajustar aqui, que você participe do ministério juntamente conosco. Eu vou começar falando sobre a diferença entre ser discípulo e ser crente. São coisas estanques. Pastor, são coisas estanques? São coisas diferentes?
Sem dúvida nenhuma. Então eu quero convidar a vocês que possam compartilhar conosco. Não sei se vai aparecer na tela ou se você vai abrir a sua Bíblia. Aliás, eu sei que você está no conforto da sua casa, do seu lar, não é? Abra sua Bíblia comigo aí. No Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o versículo 24. 16, 24. Evangelho de Mateus 16, 24. O pastor já orou, então eu vou seguir nesta reflexão bíblica com vocês aqui, ok? Mateus 16, 24, versão atualizada, 16, 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos, Jesus falou com seus discípulos, Jesus compartilhou com seus discípulos. Jesus não estava compartilhando com os fariseus, saduceus, heteus, heveus ou qualquer eu que você possa encontrar na Bíblia. Ele estava compartilhando com discípulos. E aqui está o pronome possessivo, com os discípulos que pertenciam a ele, como a igreja pertence a ele. Então, não é qualquer tipo de discípulo. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus fala a quem? Discípulos. Quais discípulos? Os seus. O que ele diz? Instrui sobre o quê? Sobre a sequência de um ministério. Ponto. Não há discipulado sem objetivo, não existe discipulado sem orientação, não existe discipulado sem exemplo, e sobre isso nós queremos, se Deus permitir, e não nos arrebatar, porque eu sou pré-tribulacionista, não nos arrebatar até o momento do término da mensagem, nós vamos seguindo com vocês aqui. Bom, mas o mesmo texto na linguagem de hoje, não é? Que Bíblia e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Diz assim: e Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, mas o pronome possessivo aparece novamente, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. No texto grego diz só a primeira parte: tote ho Jesus eipen tois matetais autu. Autu é um pronome também que demonstra que é propriedade de alguém. Sobre isso nós queremos falar. Bem, discipulado, irmãos, tem sido matéria de muitos congressos, de muitas convenções, e nós louvamos a Deus porque esse assunto vem à baila na igreja. Glorificamos ao Senhor porque, no sentido mais estrito do significado do discipulado, é óbvio que quando o discipulado é aplicado, o discipulado é bem feito, é óbvio que uma transformação vai acontecer, que terreno vai ser conquistado, que a obra de Deus crescerá. Jesus mostra exatamente neste texto, quando ele fala com muita clareza, Jesus fala aos seus discípulos que se alguém quer continuar, se alguém quer fazer a obra, se alguém quer crescer, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Eu acho muito interessante, pastor Richard e irmãos, o pronome possessivo. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus, no mesmo capítulo, ele fala o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, oikodomesso, eu edificarei, palavra oikodomesso, eu levantarei, construirei uma igreja de dentro da outra igreja. Ele tira uma igreja de dentro de outra igreja. Então, e ele chama essa igreja tirada de dentro de outra igreja de minha. Jesus diz: a igreja que eu vou tirar de dentro de outra igreja, ou a igreja que eu vou tirar do meio da congregação, é minha. Como os discípulos que eu vou tirar do meio da membresia são meus. Qual é a diferença de crente? Qual é a diferença entre crentes e discípulos? Bom, o que é ser discípulo? A
palavra discípulo vem do grego matetés. Se você quiser repetir didaticamente, pode repetir aí na sua casa, no conforto do seu lar. Matetés. Tois matetais mu, aos meus alunos. Matetés é um substantivo grego, é um substantivo masculino. Mas o que significa matetés? Que pode ser traduzido como aluno. O conceito grego de aluno e da palavra usada no texto grego aqui, tois matetais, não é? Aos meus discípulos, tois matetais ao tu, é diferente do conceito que nós temos nos dias de hoje, de um período de aula, de carteiras, uma cátedra, uma visão acadêmica desassociada da sua vida social, da sua vida religiosa. Não, o discípulo é discípulo em tempo integral. O discípulo é discípulo quando ele acorda até o momento que ele vai dormir, não é? Ele continua discípulo. Mas aqui está uma questão, existem questões importantes a serem analisadas aqui. Uma é uma questão metafísica. Pastor, o que é isso? Metafísica vem do grego metatapsica, além do físico, discípulo de quem não se vê e discípulo de quem se vê. Como é que você pode ser discípulo de quem você vê se você não honra aquele que você não vê, que é Senhor do seu discipulador? Compreende a questão? A questão tanto vertical quanto horizontal, a relação de discípulo e discipulador na questão horizontal, daquele que você vê, e na questão vertical, daquele que você não vê. Eu vejo muita gente vendo essa questão de discipulado como um método, metodologia de crescimento, de convencimento, de programação neurolinguística, de PNL, não é nada disso. O Evangelho não é programação neurolinguística. O Evangelho não obedece estímulos de autoajuda, de oradores, de coach. Aliás, o coach que eu conheço está lá no Velho Oeste, não é? Aquele que você coloca bala. Esse é o coach que a gente conhece. É o coach. Agora, púlpito não é lugar de coach. Púlpito é lugar de discípulos, primordialmente. Não é discipuladores, não. Primordialmente de discípulo. Porque até o discipulador é um discípulo. E o que é o matetés? É aquela pessoa que ouve o chamado do mestre de uma distância e se junta a ele. Então não há discipulado, querido, sem comunhão, sem compartilhamento e, acima de tudo, sem empatia. Não se fala, pastor Richard, sobre a questão da empatia no discipulado. O que é empatia? É sentir o que a pessoa sente. É se importar com o que a pessoa sente. Porque muitas vezes quando fala de discipulado, se fala, eu falo e você obedece. É assim? Jesus entra em Betânia e ele sente o quê? Ele chega em Betânia. Não é de Betânia? Ou eu estou equivocado? Já estou meio velho, viu, irmão? De Lázaro, não é isso? Lázaro havia morrido. Ele poderia chegar, vou dar uma instrução a vocês. Qual é a primeira coisa que ele sente? Empatia. Ele chora, sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Está entendendo? Humanidade envolvida no processo de discipulado. Não somente aquela questão insípida, inodora, inflexível engessada de regras doutrinárias. Jesus, como discipulador, demonstrou profunda empatia, porque ele alimenta o faminto, ele encontra a mulher na cidade de Sicar, em Samaria, e demonstra empatia, porque ele queria didaticamente ensinar algo a ela. Um discipulador é uma pessoa que ensina, não necessariamente com a palavra, não necessariamente com palavras, com
máximas, com frases de efeito, mas primordialmente com a sua vida. E nós vamos chegar lá. Porque tem palavras que são irmãs da palavra discípulo, que tem a ver com isso de compartilhar o que se é, ok? Então, o discípulo, o aluno, vamos usar a palavra discípulo, é aquele que ouve o chamado do mestre e se junta a ele. Presta atenção, se junta a ele. Se junta a ele. Você sabe o que é osmose? Osmose? Os jovens? Osmose? Você pega as qualidades, não é isso? Daquilo que você está junto. Você não tinha aquelas qualidades. Passa a ter pela convivência, pelo compartilhamento. Eu tenho dificuldade de ouvir alguém dizer que é discípulo de Cristo, que não se pareça com Cristo. João 1,12 fala: todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ok? Filhos de Deus. Mas meu pai era assim, meu avô é assim, meu tio era assim, eu sou assim, vou morrer assim. Pau que nasce torto, morre torto. Nada a ver. Falta de metanoia. Falta de conversão. Amém? E vez por outra nós somos inconversos. Aliás, eu vou pregar uma mensagem sábado. Essa mensagem eu preguei na quarta-feira. Quando a palavra de Deus não faz sentido para a gente. Vou colocar essa mensagem no YouTube. Vai ser interessante. É possível isso? Sim. Você cabula a aula nesse dia. Exatamente como você quer. Vocês estão dando risada. Vocês nunca cabularam a aula? Falou que ia para a escola e não foi? Não é? E existe a mesma coisa no reino de Deus? Opa! O mestre está te esperando, o discipulador por excelência está te esperando, e naquele dia você não vai. Ou vai e não presta atenção, e a palavra de Deus passa a não fazer sentido, mas isso é uma outra mensagem. Agora, o aprendiz, no Novo Testamento, matetés, indica total devoção a alguém. Ei, look me please. Não, vem cá comigo. Vem aqui. Devoção. Nós temos que entender primeiro essa questão do discípulo do ponto de vista vertical. Total devoção. Subserviência inalienável. O discípulo, para vingar como discípulo na igreja, ele tem que primeiro vingar como discípulo de Cristo. E aí está escrito o quê? Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Alguém disse, isso é necessário uma melhor estudo, que um grão de trigo pode dar 2.500 grãos. Mas primeiro ele tem que estar enterrado, depois ele tem que quebrar, depois ele tem que adoçar, depois tem que expandir. Tudo isso é uma mensagem, pastor. E enraizar para baixo, para o fruto aparecer em cima, por mais aridez que a terra possa ter. Isso é discipulado. É resultado de um discipulado bem feito. Quando você começa a dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é vamos colocar, se você estiver anotando, discipulado vertical. Vertical. Total devoção. A palavra usada, matetés, possuía a conotação muito forte, onde o discípulo convivia com o mestre, recebendo conhecimento, especialmente no discipulado de Jesus. Recebendo conhecimento, especialmente no discipulado de Jesus, será disposto a servir. É bíblico isso? Sim ou não? Está onde? Mateus 28. O mestre se propõe a estar todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Em Hebreus 13 está escrito: eu não te deixarei e jamais te desampararei.
Então, no discipulado vertical, existe uma proposta do mestre, didáscalos. Jesus, didáscalos, Jesus o mestre. Existe uma proposta insólita de entregar-se para nos discipular, porém exige-se uma devoção, uma subserviência para que possamos ser mudados. Dentro disso estão os conceitos soteriológicos de conversão, santificação, ok? Renúncia, etc, etc, que os senhores já aprendem aqui, tá? Uma outra palavra grega que fala, e aqui já abrange, o discipulado vertical e o discipulado horizontal, é a palavra mimeomai. Se você quiser, pode repetir. 1, 2, 3. Mimeomai. Exatamente. Se estiver escrevendo aí no GC, mimeomai. Mimeomai. O que é mimeu? Aí o pessoal fala, pastor, quando o senhor vier pregar aqui, o senhor manda os esboço antes, que a gente coloca. Assim não, né? Mas a palavra grega, que é uma palavra, vamos dizer, aparentada, é mimeomai, que significa o ato de imitar, de espelhar. Mudei de carro agora, comprei um carro muito interessante, o carro fala comigo, eu acho muito legal, ele fala. Meu Deus, geralmente quando os mais antigos, que tinha aqueles carros, quando quebrava o cabo de acelerador, a gente colocava um barbantinho, puxava, você lembra que carro era, né, irmão? Né? E a gente é que falava com o carro, geralmente coisa que não... ruim para o carro. Agora o carro fala com a gente. O meu carro espelha o meu celular. E ele me fala que está entrando no WhatsApp. E ele pergunta se eu quero responder. E engraçado que o pastor Richard escreve, e o que ele escreveu eu ouço com voz feminina. O carro falando comigo, lendo o seu texto, não é? E eu respondo, ele pergunta, quer responder? Eu digo, quero, mas eu tenho que falar direitinho, senão ele não entende. É exatamente isso. Do ponto de vista vertical, nós temos que ter um cabo de conexão USB no Senhor, para espelhar a vida do Senhor em nós. Isso é discipulado. O que a Bíblia diz? Não vivo eu, e a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Discipulado vertical, do ponto de vista mimeomai, é você espelhar, você ser a tela que a vida de Cristo espelha em você. Amém? Pastor, me dá uma bibliografia que pode me ajudar nisso? Dou agora. Leia o livro Apóstolo dos Pés Sangrentos. Os senhores, quase anciãos como o pastor Richard, vão lembrar desse livro, né? Lembra disso? Que fala do Sadhu Sundar Singh, que ele espelhava tanto a vida de Cristo, que quando ele andava, era comum criança dizer, mamãe, Jesus passou aqui. Amém? Pergunto, é muito complicado, a gente compra cabo importado, eu de vez em quando importo uns cabos lá da China, chega aqui, demora, mas chega. E de vez em quando não dura uma semana, mas tem cabos que são fortes, mas às vezes você diz, meu cabo está conectado, mas não está passando corrente. Os dados, o espelhamento não está fluindo. O que nós temos mostrado, irmãos, quanto discípulos de Cristo? E do ponto de vista agora horizontal, com relação aos nossos discipuladores. O discipulador seria somente um pastor? Somente um pastor? Quais são as características de um discipulador?
alguém que possa discipular alguém. Curso de teologia é bom, mas não é condição sine qua non, uma locução latina que diz assim, a qual não pode existir. É bom, é lógico. Bíblia, sim, muita. Devoção, muita. Piedade, mais ainda. Porque este seria um discipulador. Quantos de nós, pastor Richard Godoy, fomos discipulados por senhoras que mal sabiam escrever? Com coquinho, mas que tinham uma vida devocional tão profunda, tão sobrenatural, tão intensa, que fazia que muitas vezes as nossas rodas que estavam fora dos trilhos entrassem no trilho, se encaixassem. Aí? Os irmãos estão me compreendendo ali? Está sossegado? Está tudo bem? Tem gente assistindo? Então tá bom. Tem jeito aí para eu dar uma pausa, só para tomar água, compartilha de novo? Marca mais alguém? Só para eu tomar uma aguinha. Vamos compartilhar? Vamos copiar e colar? Vamos lá? Vamos ser missionário, irmão, discípulo. Eu tenho mais 30 minutos, pastor? Não, né? 15, 20, como é que é? 20? Então, bora. E aí, desse conceito de imitar, o apóstolo Paulo é claro, 1 aos Coríntios 11, 1. Sede o quê? Qual é a palavra-chave aí? Qual é a palavra-chave aí? Sede imitadores do... Nós temos muitos imitadores no Brasil. Hoje nem tanto, mas houve uma época que havia concursos de imitação. Paulo chama para si a responsabilidade, por conta da experiência que tinha com Deus. No meu entendimento, pastor, a palavra-chave é o pronome possessivo. Ele está no texto que eu li, ele está no outro texto, é meu. Meu. Jesus diz, vocês são meus. A igreja é minha. Vamos ter vitória, vocês me pertencem. E Paulo entende esse conceito do ponto de vista relacional, vertical, e ele diz assim, sede meus imitadores, porque como eu também sou de Cristo. Ele era a tela espelhada em Cristo, que espelhava Cristo, e que os discípulos podiam assistir, e podiam se conectar via USB na vida de Paulo, para também transmitir Cristo, que era visto em Paulo. Eu estou muito filosófico, muito digital. Está dando para... Não, mas está dando para entender onde eu quero chegar, gente? Vocês estão me entendendo? Pessoal, dá um joinha aí, vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Tem um joinha? Não, pessoal na rede aí, ó. Quero saber, poxa. Tá dando um joinha? Estão entendendo? Olha, Paulo, como meu celular, ou como a tela da minha TV, espelhava a vida de Cristo e convidava os seus discípulos. Convidava não. Ele usa o imperativo. Sede. Aí se vocês quiserem, não tem esse negócio, irmão. É sim, não, que você disse é da procedência maligna. É pirataria. É conexão ruim, ok? Não vou pegar o mico e derrubar a mesinha que está atrás de mim, não. Pentecostal, irmão, é assim mesmo. Os irmãos batistas tenham misericórdia de mim, que sou pentecostal, mas tem uma irmãzinha que quando me convida, ela coloca um troço fazendo assim, ó. A irmã Bruna, é uma carinha fazendo... Capaz ela vai colocar aí já, como é que ela coloca lá? GIF que fala, né? GIF. Ei, portanto, discípulo, vamos lá, vamos definir discípulo. Anota aí. Discípulo não tem vida própria. Os valores são os de Deus. Negue-se a si mesmo. O que é que foi? Então tá bom.
Gálatas 2:20. Ó, pessoal, toma cuidado com... Irmãos, às vezes a vida é corretor de celular. Irmão, Paulo, quando ele escreve o capítulo 6 de Romanos, é o corretor de celular. O que eu quero não faço, o que eu faço não quero. Não é não? Irmãos, uma vez, uma irmã mandou uma mensagem no WhatsApp. Olha, gente, eu não respondo pergunta no WhatsApp, não dou aconselhamento no WhatsApp, tá? Não sou tão digital assim. Mas uma vez uma irmã me escreveu, eu fui escrever um negócio, mas foi um negócio tão feio, irmãos. O corretor estava oprimido aquele dia. Assustou. Mas depois eu fiz a correção. E exatamente isso. Né? Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? O que eu quero não faço é o corretor do WhatsApp. O corretor do celular. Bom, Gálatas 2:20, está escrito: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Exemplos. Temos Elias e Eliseu. Elias era o suprassumo do profeta, é o profetão. Era ou não era? Era ou não era? Não era não, irmão. Elias não era. A Bíblia diz que Elias é um homem sujeito às paixões como nós. Graças a Deus por isso. A Bíblia fala que, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, que de fato no Carmelo ele enfrentou os 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá, todo o povo desviado, tirou uma onda com a divindade pagã, e ainda revela que Deus falava com ele, porque ele diz naquela oração: Senhor, segundo a tua palavra eu fiz isso. Mas logo na sequência ele sofre perseguição de uma mulher perigosa, determinada, possessa, cunha de Satanás no meio do povo de Deus. E ele entra num estado depressivo. O que ele faz? Primeira coisa, deixa o discípulo. Ele deixa o discípulo. Está escrito, capítulo 19. Ele deixa o discípulo, vai para onde? Para o deserto. Irmão, não precisa procurar deserto. Deserto vem sozinho. O deserto vai te procurar. E deserto, como eu já disse aqui, só serve para duas coisas: matar rebelde e purificar crente. Né? Já disse isso aqui em outra oportunidade. Mas ele entra no estado depressivo, no estado emocional, porque até crente entra no estado emocional perturbador, e nesse momento que o discipulador vertical aparece. Porque ele está lá indulgente, querendo a morte, com autoindulgência. O Senhor não entra em juízo de valores com ele. O anjo não aparece lá. Diz: incrédulo, atribulado, filho de Belial, assim? Não. O Senhor diz, o anjo diz: levanta, come, porque tua jornada está longa. Talvez você ache que a tua jornada tenha parado, que no Deus não tem mais propósito. Mentira. E provavelmente é você que está mentindo para você mesmo. Você largou o discipulador, ou talvez largou o seu discípulo, foi para o deserto, mas Deus não desistiu de você. Olha aí. Ele está dizendo, e ainda quer te usar. Ele não largou o discípulo, foi para uma caverna, mas a caverna era no mesmo lugar que Deus tinha falado, acho que uns 400 anos antes. Porque quem é de Deus, irmão, mesmo na situação difícil, vai para onde Deus fala. Deus vai lá e fala com ele. Ele tinha largado um discípulo, Deus arrumou dois. Um rei e um outro profeta. Está entendendo? Então, não tem vontade de si. Na tentação, o discípulo leva a mente cativa à cruz de Cristo. Não é? Quando eu era mais jovem, muito tempo atrás, eu tinha cabelo novo, convertido, completamente radical. Eu evangelizava com os irmãos. Missão Cristo é a Resposta. Tive algum irmão da Missão Cristo é a Resposta? Te amo muito, irmão. E também conheci o pessoal dos Jovens da Verdade. Pastor Jaziel Botelho, que hoje é meu amigo, um senhor de idade. Mas naquela época eu vi um evangelismo
pintado. E me contaram a situação do JV, que pregava no Lago da Misericórdia, de um camarada pintando uma cruz como esta. Aparece a cruz lá? Que pena, mas tem uma cruz aqui. Tem uma cruz. Stauros, cruz. Está vazia, fica tranquilo. Os irmãos aqui são crentes. Está vazia. Embora ela não seja assim, mas está vazia, é assim. E pregou, não Jesus, a língua. Tinha uma língua pregada na cruz, irmão. É verdade. O desenho de uma língua pintada. O que é que nos atrapalha de aprender direito, de servir direito, de andar direito? Prega na cruz. É exatamente isso, não é? Levar a mente. A cruz significa a morte do nosso eu, Mateus 10, 38. E quem toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Gálatas 6, 14. Mas longe está de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. E, lamentavelmente, às vezes a gente é birrento o suficiente para dizer que morreu para o mundo, mas foi enterrado com o pé de cabra. E na primeira oportunidade, metemos o pé de cabra na tampa do caixão. E aí não há discipulador que dê jeito. Se nós não queremos, se nós não desejarmos, se nós não entendermos que existem diversos condicionais na Bíblia, por isso que eu não sou calvinista. Eu não sou calvinista. Flertei com o calvinismo, mas não sou. Esses condicionais mostram que Deus nos deu a dádiva de escolher. O que você quer? Quer seguir alguém de Deus? Quer seguir Deus Todo-Poderoso? Ou quer seguir o seu próprio coração? Enganoso é o coração do homem, Jeremias 17, 9, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Provérbios, há caminho para homens que parece direito, ao final são caminho de morte. Romanos 6, 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. O discípulo é um homem prudente, uma mulher prudente. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vale na vertical, vale na horizontal. Conselho fosse bom, não dava, mas escuta quem quer. Quem não quer, não escuta. O discípulo anda, vive e faz a vontade do seu mestre. Uns minutinhos só. O discípulo serve com alegria, não é servido. Características de um discípulo. Primeiro, caráter do seu mestre, posicionamento. Sabe o que quer, está disposto a morrer pelo evangelho, deseja estar com homens de Deus. 2, é inteligente, não é indeciso, não é medroso, inseguro, imaturo. Ele passou da fase do mimimi. Meu irmão, gente, pensa numa época de mimimi, meu. Pensa numa época, fui criado numa época de ser endemoniado, foi liberto, passa a ser esse templo do Espírito Santo. O Espírito Santo falou, você faz. Acabou. Mimimi. Hoje todo mundo é sábio, não é? Tem tanta gente sábia. O discípulo não tem vínculo com o mundo. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem que eu no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele sabe que é separado. João 15,16. Não vive a sua vontade, é completamente dependente de Jesus. João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Lucas 22, 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Mateus 5, 3, bem-aventurados pobres, pobre aqui não é pobre de dinheiro. Em outra versão diz os humildes de espírito, não é? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Um discípulo, diferente de um crente, ainda levado por vento de doutrina, o discípulo,
Ele é focado, o discípulo é focado. Eu acho muito legal, irmãos, com meus alunos, quando vou para a faculdade dar aula de grego e tal, tem aluno que foca. Ele quer sentar na primeira fila. Ele quer ficar ligado. Pode cair um mundo do lado dele, não está nem aí. Ele está focado. O que a Bíblia diz? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Da onde? Do monte. Sim, não. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É foco, ei! Foca, irmão. Foca. Focado. O que estão te ensinando? Irmãos, às vezes eu fico tão atento assim numa palavra, na igreja, no culto, aquilo me faz tão bem que eu escrevo um sermão. Equivale ao pão multiplicado da mão de alguém para a minha mão, que multiplica na minha mão, que vai multiplicar na mão de outra pessoa. Às vezes eu escrevo um sermão de uma palavra. Alguém diz uma palavra, eu escrevo um sermão. Foco. O discípulo é focado. E o discipulador induz ao foco. Olha para mim. Olha aqui para mim. Coisa de Jesus, olha para mim. Coisa de Paulo, olha para mim. Porque o discipulador tem o que dar. Amém? Não é blá, 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 blá. Receba. Para, irmão. Isso daí é aeróbica espiritual. Muitas vezes o discipulado é aqui, ó, conversa. Senta aí, filhão, vamos trocar uma ideia. Eu sou muito grato a pessoas que me chamaram para trocar ideia. E olha, irmãos, teve ideias de, assim, ó, baixar a cabeça, lágrima cair. Uma vez eu tomei uma, assim, na porta da igreja, assim, não fui ofendido, mas o cuidado, porque a Bíblia diz em Provérbios, fiéis são as feridas feitas pelo que amam. Daquele irmão que me instruiu, as lágrimas caíam. Eu fui à casa dele, as lágrimas caíam. Porque ele me disse coisa que eu não entendia. Fiquei todo cheio de mimimi quando eu era jovem. Mimimi que fala hoje, mas na época era todo cheio de nervosinho. Quando eu cheguei na casa dele para reclamar de outro irmão, ele disse, meu irmão, eu ia pregar, você é um obreiro. Nossa, aquilo ali E nem eu me considerava um obreiro. E o irmão me considerava um obreiro. Precisa ver o que você é no reino de Deus, né? E se comportar como tal, né? Amém? Terminando, pastor. Vive completamente dependente de Jesus. Veja lá Lucas 22, 42, Mateus 5, 3. Já deu meu horário, né? Deu, né? 5 minutos? 6, brilha com a sua vida, Mateus 5, 3, acho esse texto muito legal. Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Um discípulo é um adorador. Ama a Deus acima de todas as coisas. O verdadeiro adorador é aquele que tem um estilo de vida, que adora a Deus de domingo a domingo. E adorar não é cantar, não é afinado. Senão muitos de nós estavam no mato sem cachorro. A palavra adorar, adoração, eu adoro, o verbo, né? Adorar, prosquinem, primeira pessoa do presente indicativo ativo, prosquinel, significa, eu vou colocar minha cara no chão e aquele ser que está na minha frente é tão maior, tão, parece redundante isso, mas tão excepcionalmente maior, que eu não me atrevo sequer a olhar para o lado esquerdo nem para o lado direito, a não ser estar nos teus pés, como aquela mulher que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, né? Uma adoração dessa de profunda, completamente devoção. Voltamos à questão do matetés. É obediente. Um discípulo, ele é obediente, submisso e humilde. Se o seu coração é submisso, você consegue expressar com a sua vida a submissão. Tem um coração ensinável. O senhor já pegou gente assim que era a última bolachinha do pacote? Já pegou?
Não, pastor Richard, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Hein, pastor Richard? O senhor sabe quantos anos eu tenho de crente? 60 anos de crente. Meu avô era diácono. Meu bisavô cortou a madeira na floresta para fazer os bancos da igreja. Mas hoje o irmão é o pastor. Humildade, caldo de galinha não faz mal para ninguém. Tem 70 anos de crente, e daí, irmão? É eterno, é eterno. Não. Um irmão com 35 anos, o que está dentro dele é eterno. Se liga. Sabe? Tem gente que não é ensinável. É como dar pérola aos porcos. Você fala, a pessoa não aprende. 10º lugar, imita Cristo. Quer fazer a obra de Deus? Dá uma olhadinha em Jesus. Ele é o nosso exemplo. É o discipulador vertical. Se não der no vertical, no horizontal não vai dar. Colossenses 2,6. Ora, como recebeste a Cristo, o Senhor Jesus, assim andai nele. 7. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. O discípulo tem comunhão na vertical e na horizontal, com Deus e com os irmãos. Discípulos não são ovelhas estéreis. Discípulo gera discípulo. Que tipo de discípulos nós temos formados? Quando Jesus... Acabou, né? Acabou? 2 minutinhos. Quando Jesus institui a igreja, aliás, ele avisa, Mateus 16, 18, que edificaria a sua igreja. O texto grego é maravilhoso nisso, com relação a isso. Acho bonito, né, o pastor? A consoante temporal do sigma que transforma o tempo do verbo, edificarei, oikodomesso, a primeira pessoa do futuro do indicativo ativo. E ele realmente institui, a igreja é dele. E ele institui o que as pessoas chamam de igreja primitiva, e eu ouso dizer que esta designação não é correta. Nós usamos, mas não é correta, porque primitiva não dá a impressão que precisa evoluir. Talvez seria mais honesto dizer a igreja do primeiro século do que a igreja primitiva, né? Mas tudo bem, nós usamos comumente isso. E aí você pega Atos 2, 41, 47, exemplo de discipulado. Exemplo, e eu vou parar aqui. A igreja aprendia, Atos 2, 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí tem uma série de situações que o tempo não me permite falar. Atos 2,42, a empatia do discípulo e discipulador, a igreja amava porque perseveravam na comunhão e no partir do pão. Empatia. Não sei se você já ouviu falar alguma coisa de empatia em discipulado na sua vida, mas é difícil, tem pouca gente que fala. A pessoa fala, tem que ensinar, o método é esse, pá. Irmãos, tem coisas na boa. Uma vez eu escutei um pastor batista, de Cotia, um homem de Deus, senhor de idade, ele disse, irmão, tudo que eu aprendi no seminário, primeira semana de pastorado, eu fiz ao contrário. Eu fui lá, arrebentei uma parede da igreja, porque existem coisas peculiares, pessoas, costumes. O que você vai nortear a tua vida é a tua comunhão com Deus, a empatia, o amor, aprender, e nós vemos que estes discípulos que compartilhavam na horizontal adoravam. Bom, eu fiz aqui uma pequena exposição, né? Sobre discipulado. O Senhor Jesus abençoe vocês. Tem jeito de vocês continuarem
compartilhando e se inscreverem no canal da igreja, que vocês entraram depois, Igreja Atos 29. É isso? Igreja Batista Atos 29. Irmão, se você pergunta por que Atos 29, você já tem problema. Você vai lá e você precisa entrar. Não, quando eu falo disso, igreja que é uma bênção, esse pastor é uma bênção, irmão. E aí, tem gente, Atos 29, que é simplesmente para dizer que o livro de Atos vai até o capítulo 28, ele se propõe dar continuidade. É isso, amados. Certo? Não é? Então vai lá e curte, aciona o sininho. Mas depois que vocês fizerem um dele, vai lá em Pastor Roberto Cruvinel, curte, aciona o sininho e curte todas, irmãos. Ajuda os canais aí.